Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como um homem e não o que diz também, e não é o que diz também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz, certo que por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos esse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vamos orar. Senhor, fala aos nossos corações através desse texto tão maravilhoso, Senhor. Não permita que o que fica expresso aqui seja meramente aquilo que o homem diz, mas seja a verdade das Escrituras Sagradas. Que sejamos instruídos, confrontados, consolados com essa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante da atitude de um homem que se submeteu inteiramente à vontade de Deus para anunciar o Evangelho. Esse era o grande alvo do apóstolo Paulo. Mesmo que isso implicasse em ele abrir mão dos direitos que ele tinha. Essa, portanto, é a ideia central do texto que nós iremos expor nessa manhã, e eu vou explicar o porquê. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha autoridade apostólica para exortar aquela igreja. E por viver o Evangelho, ele tinha sim o direito de ser sustentado nas suas necessidades. Ele tinha isso. Ele demonstra, como nós podemos ver no texto, que essa ideia não era dele especificamente, mas era a ideia bíblica. Havia um respaldo bíblico ao dizer isso. Mas, no entanto, mesmo assim, tendo todo esse direito, ele prefere abrir mão voluntariamente, não forçadamente, mas voluntariamente, ele abre mão desse direito para que ele estava enfrentando na igreja de Corinto, entre tantas, né? Nós já vimos que desde o início dessa epístola, Paulo vem tratando de problemas, de dificuldades que aquela igreja estava passando, e ele quer cuidar daquela igreja
Portanto, ele aqui está diante de mais uma dificuldade que ele vai tratar. E aquela dificuldade agora dizia também respeito a ele, o apóstolo Paulo. E que dificuldade era essa? Era que havia se levantado no meio dos irmãos uma resistência, uma contestação à sua apostolicidade. Vimos lá no início, capítulo 3 fala sobre isso, mas também o 2, ele trata sobre as dificuldades que tinha, porque alguns dividiam a igreja em partidos. Lembram dos 4 partidos? Uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros diziam que era de Cefas, Pedro, e ainda havia outros que diziam, olha, nós somos melhores que vocês todos, porque nós somos de Jesus. Mas agora ele está de novo em um problema, porque as pessoas contestavam a veracidade do seu apostolado. Por isso, ele faz 4 perguntas retóricas no início, nesse versículo 1, e como nós sabemos, isso era um método que o apóstolo usava de perguntas e respostas, na qual as respostas ele mesmo dava. A primeira pergunta que ele faz é exatamente, não sou porventura livre? O que é que Paulo está querendo com essa pergunta? Meus irmãos, o que Paulo está querendo aqui dizer é que ele havia sido liberto, ele tinha liberdade em Cristo, bem como autonomia como apóstolo. Ou seja, Paulo agora estava livre da escravidão do pecado, e essa liberdade da escravidão do pecado não era por aquilo que ele tivesse feito, porque Paulo era fariseu, e quando a gente fala aqui não é um sentido tão pejorativo como nós temos hoje, mas era um partido político ou um ramo religioso dentro do judaísmo que era exigente demais com tudo. Mas Paulo reconhecia que não era pelo cumprimento da lei, mas havia sido pelo mérito de Cristo que ele estava liberto da escravidão do pecado. Além disso, Paulo vai dizer que tem o direito de conduzir o seu próprio ministério, guiado por Deus e por aquilo que o Senhor colocava no seu coração. E essa liberdade que ele tinha incluía a decisão de aceitar ou não a doação para a sua manutenção. Ele podia fazer isso. Para alguns, como seria interessante, né, que o pastor tivesse a condição de chegar aqui e dizer, meus irmãos, eu não preciso, não quero mais receber o que vocês podem me dar. Então, Paulo está dizendo aqui que ele tinha sim essa liberdade de fazer. Mas a segunda pergunta que ele faz, não sou apóstolo? E aqui, meus queridos irmãos, Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica concedida não por homens, não por imposição de homens, mas concedida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Alguns queriam desqualificá-lo, mas ele os repreende à altura, com fatos, mas também com bons argumentos. A terceira pergunta que ele faz, e aqui é um desdobramento da anterior, quando ele vai dizer assim, não vi Jesus nosso Senhor? Meus irmãos, ver ao Senhor ressurreto era um pré-requisito, entre outros, indispensável para que alguém fosse reconhecido como apóstolo. Não era simplesmente como esses apóstolos modernos, não é? Inclusive tem um filme interessantíssimo, que o cara se denomina apóstolo, ele comete um crime, ele era um pastor, evangelista nato, mas ele comete um crime, e ele foge então para um local distante nos Estados Unidos, e ali ele vai para um rio,
De novo, ele se batiza, ou seja, ele se auto-batiza e se autoproclama apóstolo. Não era essa loucura que a gente vê e ouve falar no presente século. Não. Havia requisitos a serem cumpridos. E entre eles estava então que alguém que fosse apóstolo precisava ter visto Jesus ressurreto. Isso aconteceu não somente uma vez no caminho de Damasco, mas Paulo teve em diversas ocasiões, ele esteve na presença do Senhor. Uma delas, para que a gente não esqueça, ele foi arrebatado. E ele viu coisas que não eram dignas a um mortal ver. Pois bem, Paulo, como que está dizendo àqueles irmãos, nenhum deles havia visto o Senhor ressurreto, mas ele viu. A quarta pergunta que ele faz aqui no texto: acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Meus irmãos, a argumentação que Paulo está utilizando aqui é aquela argumentação de destruir uma base inconsistente daquelas pessoas. Porque aquela igreja era uma autoridade, era um resultado, era um fruto dessa autoridade do apóstolo, porque ele enviado na sua segunda viagem missionária, esteve ali em Corinto e pregou, e ali nasceu uma igreja. Então, olha o despautério daquela igreja que estava agora influenciada por falsos mestres, desconhecendo o trabalho e a apostolicidade de Paulo. Irmãos, que ingratidão! Paulo havia não só plantado, como consolidado, instruído aquela igreja. E eles precisavam reconhecer essa autoridade apostólica, mas eles não estavam reconhecendo. Era uma grande ingratidão. A segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto, já tentando ser um pouquinho mais rápido, mais dinâmico, é que além do fundamento da autoridade apostólica, Paulo também apresenta o direito ao sustento no ministério pastoral. Nos versículos seguintes, ou seja, versículos 3 a 6, Paulo vai fazer mais 3 perguntas. Paulo gostava de perguntas, né? É porque isso facilitava ele falar aquilo que precisava falar. Então, observe que ele faz mais 3 perguntas. E é interessante que se na primeira, não sei se você prestou atenção, todas elas estão sendo feitas na primeira pessoa do singular, eu. Olha, não sou eu, porventura, não sou apóstolo, não vi Jesus. Acaso vocês não são fruto do meu trabalho? Mas agora, nesses outros versículos, ele usa o verbo na primeira pessoa, mas do plural, não mais no singular. Ele inclui aqui em sua argumentação o nome de uma outra pessoa, Barnabé, que não fez, pelo menos na sua fundação, mais viagens missionárias. Mas ele inclui o nome de Barnabé. Barnabé, portanto, era muito conhecido, e ele foi o seu primeiro companheiro de viagem missionária. E aqui para nós, o colégio apostólico inicial tinha 12 membros. Morreu um Judas, o traidor. Logo no capítulo 1, nós vemos a eleição de um substituto que foi
Matias? Então, 12, 13, para não ficar nesse número enigmático. Então, surge depois, a fora de tempo, Paulo como sendo apóstolo, e agora Barnabé também é reconhecido como apóstolo. Por aquilo que Paulo diz, e por aquilo que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 14, onde Lucas reconhece, na descrição que ele faz ali na primeira viagem missionária, que ele também era reconhecido como sendo um apóstolo, não, portanto, do colégio apostólico original. Mas, enfim, meus queridos irmãos, Paulo argumenta que os ministros do Evangelho têm o direito ao sustento por parte da igreja onde estão servindo, ou da igreja enviadora, como era o caso deles, porque eles estavam servindo na igreja de Antioquia da Síria, era a base missionária deles. Então aquela igreja deveria ser parceira no sustento do apóstolo. Por isso, ele faz essas 3 perguntas distribuídas nos versículos 4, 5, 6. Você pode observar aí na sua Bíblia. O apóstolo apela aqui para o bom senso daqueles irmãos da igreja de Corinto, ao perguntar se eles, ou seja, se Paulo e Barnabé, não tinham direito a comer e a beber. A resposta é evidente. Claro, sim, tinham direito a comer e a beber. Como, não é? Mas Paulo faz mais uma pergunta intrigante, na qual ele indaga se o direito concedido aos demais apóstolos, inclusive a Cefas, que mais uma vez é citado aqui na primeira epístola aos Coríntios, e aquele que talvez o mais expoente do colégio apostólico inicial, pelo menos no destaque. Então ele usa isso e pergunta se o direito que era concedido a esses tais de se fazer acompanhar por uma esposa crente, uma mulher crente, não era também um direito deles. Se vocês dão direito aos outros, por que nós não podemos ter esse direito? Uma explicação, meus irmãos, uma explicação lógica dentro da argumentação de Paulo, é que ele está defendendo o direito, ou os direitos apostólicos, e mostrando que assim como os demais apóstolos tinham direito de terem uma mulher cristã legítima e andar com ela e serem sustentados pela igreja, por aqueles irmãos, esse direito também era dele. Ele tinha esse direito, o Barnabé tinha esse direito, mas no entanto, meus irmãos, ele escolheu renunciar a esse direito, provavelmente para evitar qualquer obstáculo ao avanço do Evangelho. Talvez tivesse aqueles irmãos que estão sempre preocupados com a lupa, procurando o que é que o pastor está fazendo. Tem até aquela história, né? Ou história de que uma pessoa, uma irmã, encontrou o pastor na praia. E pergunta: pastor, o que é que você está fazendo aqui? E o pastor estava de férias. Então, muitas vezes acontece isso, nós queremos pegar o pastor num passo ali, não tão explicado. Mas então Paulo está dizendo aqui, tem o direito, mas inclusive, eu também tenho o direito de renunciar, para evitar qualquer tipo de problema.
E na terceira e última pergunta que ele faz, ele apela para o bom senso dos irmãos de Corinto. A argumentar: ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Então, nós somos exceção? Não. O que eles estavam fazendo era uma completa injustiça, pois eles estavam praticando aquilo que é tão conhecido nos nossos tempos hoje: 2 pesos e 2 medidas. Para os amigos, os favores da lei; para os inimigos, os rigores da lei. Mas eu quero destacar em terceiro lugar o princípio bíblico do sustento ministerial. É bíblico, queira ou não queira. Os versículos de 7 a 10 nos falam sobre isso, quando o apóstolo apresenta as suas argumentações agora baseadas nas escrituras do Antigo Testamento sobre o assunto, bem como ele vai exemplificar essa questão para que definitivamente não haja dúvidas sobre aquilo que era direito seu. Paulo vai se utilizar então de 3 exemplos. Olha isso na sua Bíblia. O primeiro é o soldado, dizendo que o soldado, ele não vai à guerra por conta própria, com recursos próprios, sem provisão, sem arma, sem equipamentos, sem estrutura, sem alimentação. Não, definitivamente não, porque aí ele é um soldado morto. O segundo exemplo que ele cita é exatamente o exemplo do agricultor que cuida da terra, planta uma vinha e por direito então ele tem o direito de colher aquele fruto e usar aquele fruto, se alimentar daquele fruto, beber do suco daquele fruto. Em terceiro lugar, ele cita o fato do pastor de ovelhas que cuida do rebanho e que obviamente se beneficia desse rebanho do leite, da lã e até da própria carne. Isso fica claro, então, ele dá esses exemplos e ele fundamenta essa sua argumentação completamente lógica, baseada na lei de Moisés, descrita em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, que afirma: não atarás a boca ao boi que debulha. A conclusão lógica, portanto, imediata, é que se até os animais recebem cuidado, quanto mais aqueles que trabalham e se afadigam em anunciar o evangelho do reino. Mas até aí as tensões estejam só se tornando mais intensas. Em quarto e último lugar, eu quero destacar a renúncia voluntária que o apóstolo faz em amor ao evangelho. Não tinha como negar. Ele, Barnabé, ou qualquer outro que se afadigasse no evangelho, teria direito a ser sustentado pela igreja. Eu diria até, a igreja teria obrigação de sustentá-lo. Mas observe que, finalizando então essa perícope, o apóstolo faz mais 2 perguntas. E aí ele vai apresentar a conclusão sobre esse assunto. E quais foram essas perguntas? A primeira: se o que Paulo e Barnabé plantavam eram coisas espirituais que são de maior importância, seria demais que eles recebessem bens materiais para se manterem, para se alimentarem, para beberem, para vestirem, para calçarem e terem um relativo conforto? A segunda pergunta: se os demais apóstolos, incluindo a Cefas,
e até mesmo os trabalhadores, como soldado, como agricultor, como pecuarista, se eles tinham esse direito ao sustento, será que Paulo e Barnabé também não teriam esse direito? Principalmente Paulo, como sendo plantador daquela igreja, ele não teria esse direito em igual medida, não é que fosse uma medida desproporcional, sem dosimetria, não. A resposta é sim, claro, você tem o direito. E Paulo, então, ele arremata a sua argumentação falando sobre o direito de ser sustentado por aqueles irmãos e a obrigação daqueles irmãos em sustentá-lo, mas ao mesmo tempo, ele vai espontaneamente dizer que renunciou àquele direito para não criar um obstáculo, para não criar um problema para o Evangelho. Ele não desejava que por qualquer motivo, especialmente aquele motivo, houvesse prejuízo na proclamação, na expansão do Evangelho. Meus irmãos, vendo como Paulo lidou com essa situação, com os seus direitos e a renúncia para o bem do Evangelho, nós podemos agora perguntar, como essa verdade se aplica à minha vida e à vida da igreja? Aí eu trago para vocês 4 lições e aí eu concluo o meu sermão nessa manhã. Meus irmãos, a igreja deve reconhecer, a igreja deve valorizar aqueles que são chamados para se dedicar de forma exclusiva ao ministério. É complicado para mim dizer isso, talvez eu estivesse legislando em causa própria, mas eu estou aqui expondo o texto das Escrituras Sagradas e vocês precisam entender isso. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele afirma na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Eu conheço um presbítero que ele foi um dos meus algozes em um determinado tempo na minha vida. E ele era daqueles que discutia a respeito do salário pastoral. Ele sentou certa feita e fez uns cálculos lá e foi para a rádio evangélica da cidade do Recife levantar a bandeira de que pastor ganhava demais. Ele calculou, olha que coisa tão simples. 4 ou 8 sermões no domingo, um estudo na escola dominical, 4 dias durante o mês, na semana, dando algum estudo. O salário do pastor, a hora de trabalho dele é X. Tem gente que faz isso. Mas sabe, meus irmãos, o trabalho pastoral não é fácil. E ele vai além disso aqui, ó, do púlpito. Claro, a pregação, como já disse John Abrodos, é a coroa do ministério pastoral. Mas até chegar aqui e trazer o alimento para vocês, pôr o alimento na mesa, muita coisa aconteceu. Muitas panelas foram usadas, muitos ingredientes e fogo para que vocês pudessem ser alimentados.
Em uma pesquisa recente, eu encontrei os seguintes dados. 47% dos pastores evangélicos sofrem de transtornos mentais. 47%. 16% têm depressão, que é o mal do século, né? E 13% não conseguem relaxar. Eu devo estar entre esses 13% aqui. Além disso, sabe o que é o grande fantasma do ministério pastoral hoje, que atinge grandes expoentes da teologia reformada, grandes pregadores dos nossos dias, que lutam contra a chamada síndrome de burnout? Isso é uma preocupação significativa entre os líderes religiosos. Isso é resultado do esgotamento físico e emocional prolongado. Alguém já disse que o ministério pastoral, ele é solitário. Portanto, ore pelo seu pastor. E eu incluo aqui não somente o pastor da igreja, mas os nossos missionários, o nosso seminarista Samuel Figueiredo, que está se preparando para essa árdua tarefa. Precisamos orar por todos eles. A segunda lição que eu destacaria é que a igreja deve compreender a importância de cuidar bem dos seus líderes espirituais. E aqui eu não me refiro somente aos pastores, mas também aos presbíteros, aos diáconos, aos missionários, seminaristas, entre outros. Meus irmãos, ser presbítero, pergunte a esses irmãos que fazem parte do conselho dessa igreja, não é coisa fácil. Para mim ainda se justifica que eu recebo para isso, mas presbíteros e diáconos, que também não é outra coisa fácil, não recebem nada. Carregam nas costas muitas vezes o trabalho e às vezes não são reconhecidos. Muitas vezes são criticados. Mas é de muita responsabilidade o trabalho deles. Então, meus queridos irmãos, eles precisam do nosso apoio. Eles cuidam da igreja com zelo. Ou ao menos deveriam cuidar. Aqui na igreja eles cuidam com zelo, eu sou testemunha. As pressões do ministério pastoral, presbiteral, diaconal, de missionários, são grandes. Todos têm as suas necessidades materiais, familiares e financeiras, como qualquer outra pessoa. Portanto, ore por eles, repito, ore por eles, ore por nós precisamos das orações. Terceira lição: a igreja deve enxergar o sustento pastoral não como um favor, mas como um princípio bíblico. Convenhamos, meus irmãos, isso às vezes é tão constrangedor, tão humilhante. Vocês sabem que o nome daquilo que o pastor recebe não é salário. Aqui, quando a gente vai fazer a exposição, não é, das finanças, a gente diz que é salário, mas não é não. É côngruas. E vocês sabem o que é que significa as côngruas na sua origem? É claro que é algo que é destinado para alguém que trabalha, que tem trabalho eclesiástico, mas é esmola. Sabiam disso?
côngruas, esmolas. Mas, por outro lado, como pastores, nós lutamos para que a nossa motivação no ministério não seja as côngruas, não seja o salário, mas sim o chamado para apacentar o rebanho do Senhor, rebanho esse que Ele comprou com o seu precioso sangue. Quarta e última lição. Por fim, se a igreja deve valorizar os seus líderes, há também necessidade de uma contrapartida por parte deles, que devem estar dispostos a abrir mão de certos direitos, se isso for preciso para o avanço do reino de Deus. Isso deve estar em primeiro lugar. E sim, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Presbíteros têm que abrir mão de algumas coisas, diáconos, missionários, líderes, as irmãs que são líderes na SAF ou em outro lugar qualquer. Abrir mão de um benefício para que o Evangelho cresça para a glória de Deus. É pergunta individual para você. Você está disposto a isso? E eu concluo o sermão dizendo que a maior renúncia da história não foi aquela do explorador polar Ernest Shackleton. Não foi aquela que ele fez, nem foi aquela que o apóstolo Paulo fez. Mas a maior renúncia da história foi feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, sendo Deus, estando nos mais altos céus, tendo toda a glória, Ele abre mão disso, Ele se humilha, se esvazia, torna-se homem como qualquer um de nós, para morrer pelos nossos pecados, porque nós não poderíamos jamais pagar pelos nossos pecados. Mas Ele o fez para nos resgatar dos nossos pecados. Por fim, eu destaco que o verdadeiro servo de Cristo não pergunta: quais são os meus direitos? Mas ele pergunta: o que eu posso fazer para que o Evangelho avance? Que Deus nos abençoe e nos faça entender isso, abrir mão, para que a mensagem do Evangelho alcance aos perdidos.